Olá a todos, meu nome é Flávio Augusto, eu sou assessor de saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família do município do Rio de Janeiro, da área de planejamento 5.3, e vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns aspectos, dicas e ferramentas importantes para a organização do processo de trabalho das equipes de saúde bucal. Vou começar fazendo um breve histórico dessa região do município, que é a região mais distante do centro do Rio de Janeiro. O centro fica na P1, e a 5.3 é a que dista do centro da cidade, a mais distante do município. Essa região é composta por 3 bairros principais: Santa Cruz, Sepetiba e Paciência, E ao analisarmos o índice de desenvolvimento social desses 3 bairros no censo de 2000, os 3 bairros ocupam posição nada confortáveis, quando analisamos os 158 bairros do município do Rio de Janeiro. Em 2009, a população era de aproximadamente 309 mil habitantes, com 8 unidades de saúde da família, 35 equipes de saúde da família, 18 equipes de saúde bucal, além de outras estruturas da saúde, como postos tradicionais, o Centro de Especialidades Odontológicas, hospitais e UPAs. Este cenário aponta fragilidades históricas do município do Rio de Janeiro, como desigual distribuição ofertas de serviços, porque os serviços eles se concentravam no centro do Rio de Janeiro e do seu entorno, um baixo investimento na atenção básica e uma dificuldade de articulação da saúde com os demais serviços de saúde. Então, como reverter esse quadro? O investimento na atenção básica, tendo como estratégia principal a estratégia de saúde da família, que contempla alguns princípios fundamentais, que é a discussão de território, intersetorialidade, integralidade, participação popular e controle social e planejamento e programação em saúde. Eu vou, durante a apresentação, abordar alguns desses aspectos, principalmente a discussão de território e de planejamento e programação em saúde. A metodologia adotada para a organização do território foi o TEIAS, que são os Territórios Integrados de Atenção à Saúde. O que é o TEIAS? É a implantação de redes de atenção de cuidado com unidades espacialmente distribuídas em territórios definidos na busca da maior efetividade e qualidade dos serviços. TEIAS são indutores de ações intersetoriais no território. Os pressupostos, quando a gente fala desses territórios, é uma população e área geográfica definida, a atenção coordenada pela atenção básica, atenção primária, e integração com os demais pontos de atenção. Então, o TEIAS, eles promovem ações de promoção, prevenção, assistência, reabilitação e vigilância, para o alcance da equidade em sua dimensão pessoal e geográfico-territorial. Então, a gente, para organizar o território, partiu dessa construção, levando em consideração esses conceitos. Então, o desafio para a organização desse território foi a expansão do Saúde da Família em 100% do seu território, tendo como estratégia principal o Saúde da Família, e uma população estimada nesse período de 370 mil habitantes, que corresponde a 6% da população do município do Rio de Janeiro. É importante destacar que essa organização ela traria princípios da atenção primária, que a gente não deve esquecer durante a organização do território, que seria o alcance universal dos indivíduos e famílias, o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade, e os serviços devem estar mais próximos possíveis das pessoas, buscando a continuidade do cuidado. Então é importante destacar aqui os atributos da atenção primária, colocados pela professora Bárbara Starfield, que são atributos essenciais, o acesso, a integralidade, longitudinalidade e a coordenação do cuidado. E desses ainda podemos destacar os atributos derivados, que são a orientação com base na família, na comunidade, levando-se em consideração as competências culturais desse território.
Então, eu vou apresentar aqui o mapa da área de planejamento, né? Os 3 bairros foram divididos em 8 grandes complexos comunitários, que são macro-territórios, né, para facilitar a organização da distribuição das unidades de saúde. Essa divisão foi feita procurando respeitar as características socioculturais desses macro-territórios, malha viária, pensando na questão do deslocamento das pessoas e da população, né, dos profissionais de saúde. E uma divisão do território das unidades de saúde, né? Então, esses contornos aqui representam a distribuição das unidades de saúde. Então, em 2012, né, a gente já conta com uma cobertura de 96% do território com a estratégia de saúde da família, sendo 32 unidades de saúde, dessas 32, 25 unidades de atenção básica, né, uma policlínica, 4 UPAs, 3 municipais e uma estadual, um centro de atenção psicossocial e um hospital municipal. Então, a gente já consegue visualizar o desenho de uma rede de atenção, né, uma distribuição das unidades, a fim de organizar o acesso da população ao sistema de saúde. Para esse processo, foram necessários a construção de algumas unidades, que durante esse período de gestão, eles receberam o nome de Clínica de Família, Clínica da Família. Foi um processo importante de construção, visto que a ambiência é muito mais favorável, né, a questão do espaço da odontologia, o espaço interno para a população, o espaço para realização de reuniões de equipe, né, e oferta de outros serviços como ultrassonografia, raio-x. Então, isso facilitou muito e estimulou os profissionais no seu processo de trabalho. Então, esse gráfico aqui ele é interessante, que mostra a velocidade da expansão das equipes, né? Tínhamos 37 equipes em 2010, entre 2009 e 2010, 19 de saúde bucal, e chegamos a 105 equipes de saúde da família e 56 equipes de saúde bucal, tendo necessidade ainda para alcançar 100% de cobertura, mais 15 equipes de saúde da família e 24 equipes de saúde bucal, a fim de melhorar a oferta do serviço na região. A organização do serviço das unidades de saúde, ela tem um documento, que é a carteira de serviços, onde apresenta a distribuição das unidades, né, por níveis de atenção, nível primário, secundário e terciário, né, e os diferentes tipos de unidades da atenção primária, que essa classificação ela surge devido à cobertura com a estratégia de saúde da família. Então, tipo A, unidades onde todo o território é coberto pelo saúde da família. Tipo B, onde parte do território é coberto pelo saúde da família. E tipo C, unidades onde não temos cobertura de saúde da família. No caso específico da área de planejamento 5.3, 2 unidades apenas são tipo B. O restante, todas elas são tipo A, que apresenta um desafio interessante, né, na organização desse processo de trabalho. Esse documento ainda aponta serviços que são oferecidos. Eu vou destacar aqui a questão da saúde bucal. Então, nesse leque de serviços para a saúde bucal, nós temos atividades educativas, né, orientação em grupo, instrução de higiene oral, evidenciação de placa e revelação de placa bacteriana, escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor, visita domiciliar, atendimento clínico fora da unidade de saúde, que podemos utilizar a técnica do TRA, tratamento restaurador atraumático, ações do dente escola, programa saúde do escolar, atendimento clínico ambulatorial, né, com tartarotomia, raspagem de cálculo, restaurações. A radiografia ela é realizada no CEL, né, na policlínica, a nível central, né, no território. Procedimentos de extrações, atendimentos de urgência, identificações de lesões suspeitas, né, para o câncer e encaminhamento para o CEL para as demais especialidades. Documentos técnicos importantes que balizam o trabalho das equipes, né? Nós temos documentos a níveis federais, a Política Brasil Sorridente, né? As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal,
e o caderno de atenção básica número 17. No município do Rio, nós temos o programa Carioca Rindo à Toa, que é o programa da saúde bucal, onde a gente encontra as rotinas e especialidades, né, e orientações para o programa Dente Escola. Ele está disponível nesse site, né, as fichas, as principais orientações. Eu vou abordar agora algumas orientações para o trabalho das equipes, né, apresentando grandes temas para a organização desse trabalho. Então, para a organização desse processo de trabalho, é importante que as equipes abordem etapas de planejamento e de operacionalização, né, de forma pactuada, integrada, dinâmica, flexível e adaptável a cada realidade local. Não podemos esquecer que as parcerias são fundamentais nesse processo de construção, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Adolf Schorny, que ele fala que o objetivo principal do planejamento em saúde é a saúde. Ou seja, contribuir para a melhoria do nível de saúde da população, tanto quanto seja possível, dado o conhecimento e recursos disponíveis. Então, essa etapa de reconhecimento do território, de identificação de recursos, é importante para a gente identificar até onde a gente pode evoluir e desenvolver os nossos serviços. Então, a etapa do reconhecimento, ela visa conhecer o território, né? Então, conhecer a infraestrutura da unidade de saúde, realizar visita ao território, ao campo, né, para ver a dinâmica do território, identificar formas de organização da comunidade, estabelecer já possíveis parcerias, identificar as condições ambientais, presença de barreiras geográficas que dificultem o acesso à unidade de saúde. Isso é um fator importante quando a gente pensa a questão da visita domiciliar. Condições de transporte, né, o deslocamento da população. A questão de saneamento básico e condições de moradia das famílias, né? E, além disso, precisamos levantar alguns dados. Dados estatísticos da área de abrangência, né? Composição etária da população, principais características socioeconômicas e áreas de risco, número de habitantes, o perfil de morbidade da área de abrangência, né? Principais agravos, quantos hipertensos, quantos diabéticos, hanseníase, tuberculose. E índices ou indicadores da saúde bucal. Esses dados, dificilmente eles existem num território, né, ele já de forma estabelecida. Então, ele é um processo de construção que deve ser desenvolvido pelas equipes de saúde bucal. Outro passo importante é identificar os locais para possíveis realizações de atividades educativas, como escolas, creches, associações de moradores. Para a organização do processo de trabalho das equipes, né, esse processo deve ser pensado a fim de direcionar a atenção a usuários e famílias prioritários e não prioritários. Então, a etapa do planejamento ela é de suma importância nesse processo de organização. Não esquecendo que esse processo deve ser compartilhado com as equipes de saúde da família e com as lideranças comunitárias. Então, a saúde bucal, ela visa, nesse processo de organização, a construção de uma rede de atenção de promoção da equidade e gestão do cuidado, trabalhando em cima de 3 grandes temas, que são as famílias em risco social, por ciclo de vida e gênero, e as políticas transversais. Não esquecendo que essa discussão do cuidado, ela está inserida numa rede integrada de atenção à saúde, que é a parte estrutural da organização dos serviços de saúde bucal. Então, nós temos as equipes de saúde da família, os laboratórios de prótese, serviço de diagnóstico, os centros de especialidades odontológica, hospital e atenção no domicílio, né? E a parte da farmácia também, suporte de medicamentos. Geralmente, esses grupos prioritários, eles são formados por
indivíduos com problemas crônicos de saúde, né, diabéticos, hipertensos, pacientes com sequela de AVC. Esses grupos eles estão inseridos na políticas transversais, guiadas pelo Ministério da Saúde. Outros grupos que são importantes no trabalho das equipes são as gestantes, né, as crianças de 0 a 24 meses e crianças de 2 a 12 anos de idade com alta atividade de cárie. Então a gente pode pensar isso como uma questão de ciclo de vida e gênero. E as famílias com alta vulnerabilidade social e privação social, famílias em risco social. A consideração importante é que a determinação dos grupos prioritários e não prioritários deve ser um processo em constante avaliação, já que a realidade local é dinâmica. Então, o território está em constante transformação. Então, a equipe pode iniciar o trabalho pensando numa lógica por ciclo de vida e, em determinado momento, surge um acampamento de sem terra, de sem tetos, e a discussão precise mudar para a questão da vulnerabilidade e privação social. Ela é uma metodologia onde as equipes vão selecionar os usuários ou famílias para atenção odontológica programada. É importante que esse momento seja um processo de construção junto com os agentes comunitários, porque nós vamos classificar essas famílias através do instrumento de trabalho deles, que é a ficha A. Antes de iniciar esse trabalho, é importante que as equipes de saúde bucal elas facilitem um processo de discussão junto com os outros profissionais da unidade de saúde. As equipes de saúde da família, profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, do NASF, né, tendo um apoio da coordenação local da unidade de saúde. Pode ser feito na reunião de equipe, em outros horários de forma pactuada, para que todos tenham a mesma dimensão da importância da identificação dessas famílias em risco social. Então é importante assim que para esse momento de avaliação as equipes reservem parte da sua carga horária para esse processo de discussão coletiva, né, e identifique as famílias em risco social. Quais são os critérios de classificação para essas famílias? São campos que já existem na ficha A, né? Então, na ficha A, nós encontramos o tipo de domicílio. Então, vamos considerar famílias com risco social desfavorável, né? As famílias que possuem residência em taipa, material aproveitado, adobe ou madeira. O campo 2, o número de cômodos, né? Então, todas as famílias que possuem até 2 cômodos, a gente considera como uma família com risco social um pouco comprometido. E um outro cálculo que pode ser feito para esse indicador é o congestionamento familiar, né? Que é a relação cômodo-morador. Se essa relação for menor que 2, a gente considera uma situação de risco social. O ponto de abastecimento de água do domicílio. Se o ponto é fora da residência, no terreno, ou então num ponto de água próximo à residência, né, a gente considera um risco. E o destino de fezes e urina, né, a céu aberto. Um outro campo importante é a questão da renda da família, né? Então, se a renda for até um salário mínimo, a renda familiar é um risco social que chama bastante atenção, né? E a gente pode considerar ainda o cálculo da renda per capita, né? Que se for inferior a meio salário mínimo, a gente classifica na linha de pobreza. Tá? Então, a fórmula de cálculo é a renda total da família pelo número de moradores da residência. Um campo importante também que existe na ficha A é se as crianças estão frequentando ou não a escola. E atualmente a gente inseriu na discussão para identificar essas famílias, as famílias que recebem Bolsa Família. Esse campo não existe na ficha A, entretanto a gente considera, diante das políticas sociais vigentes, como um instrumento importante para a identificação dessas famílias. Então, aqui é a ficha A, né, a parte da frente da ficha A, o cadastro dos indivíduos da família, e nela a gente identifica o campo se frequenta ou não frequenta a escola.
E no verso a gente pode identificar os demais campos, o tipo de domicílio, o cômodos, ponto de abastecimento de água, destino das fezes e urina e renda familiar, né? Então, esse é o instrumento que é utilizado no dia a dia pelos agentes comunitários de saúde e no qual as equipes de saúde bucal devem compartilhar, devem interagir com esses profissionais. Então, a partir desse levantamento feito, a gente faz uma classificação. Como seria essa classificação, né? Então, a gente preenche o número da família, né? Família 1, no exemplo aqui. Essa família apresenta criança fora da escola, a relação cômodo-morador é menor que 2, o ponto de abastecimento de água dessa família é fora da residência. 3 condições positivas, a gente classifica um total de 3. Né? 3 condições positivas, somatório. E pela classificação criada, a gente considera de 1 a 3 condições positivas como um critério de médio, né? É um critério médio, risco social. Se fosse maior que 3, a gente consideraria um alto critério social. Nessa ficha ainda existe o campo para a questão da Bolsa Família e condições de saúde bucal, que também estão presentes na ficha A, utilizada pelo agente comunitário. A condição de saúde bucal, ela aborda 4 campos, mas aqui nós vamos destacar 3, né? Os 4 campos são necessidade de prótese, e aqui a gente apresenta a interferência, dor e lesão na mucosa. O que seria a interferência? É se durante o dia a dia o morador, o usuário, ele sente alguma dificuldade no seu relacionamento, na busca de um emprego, né, para a sua alimentação. Então a gente considera esses fatores como interferência. Questão de dor, se a dor é provocada ou espontânea, né, para a odontologia isso é uma informação importante. E lesões de mucosa para a detecção do câncer bucal. Então, é importante que o dentista também avalie essas condições nesse momento de análise das fichas do agente comunitário. Como proceder? Solicitar os ACS de uma das microáreas que separe com antecedência, em média, 5 fichas, né, que se encaixem nos critérios da prioridade para análise. De posse da ficha A, a equipe de saúde bucal e a ACS avaliam de forma conjunta esse risco, aferindo as notas, né, e classificando as famílias. Após essa seleção, será definido as famílias que serão prioritariamente visitadas. No dia da visita, as equipes do ACS deverão checar as informações, né, ratificando ou retificando os dados conforme a situação encontrada. Muitas vezes existe uma falha de entendimento de preenchimento do agente comunitário, das condições já apresentadas. Então é importante que o dentista, nesse momento, ele discuta com o agente comunitário se aquela classificação foi bem feita, se poderia ele não abordou um determinado aspecto, né? Ele não viu que as crianças estavam fora da escola. Então esse momento de interação enquanto equipe é de suma importância. Então aqui é um resumo, né? A classificação do risco social, né? De 4 a 6 condições encontradas, alto risco, médio risco de 1 a 3 e baixo risco, nenhuma condição encontrada. Então aqui é só reforçando essa participação do agente comunitário nesse processo, né, porque ele também é o profissional que fica mais próximo das famílias, né, ele é membro da comunidade, né, ele visita a família mensalmente. E reforçando a questão dos campos da condição de saúde bucal. Então o dentista ele tem que estar atento para essas situações, né, para priorizar os usuários e as famílias em maior risco social. O outro critério é o risco biológico. O risco biológico, ele vai identificar os indivíduos, né, que apresentam algum comprometimento de saúde. Então, o risco biológico ele visa identificar os indivíduos que apresentam alguma patologia crônica, né, que podem ser agravadas pela saúde bucal. A gente destaca a questão da diabetes, a hipertensão,
cardiopatias, doenças renais, acamados, pessoas portadoras de deficiências físicas ou mentais, HIV, transplantados, entre outros, né? Então, para cada situação dessa, a gente vai aferir uma nota, né, de 1 a 5, que vai depender do grau de comprometimento sistêmico. Então, a condição encontrada 1 são os indivíduos que não apresentam condições patológicas. 2 são os indivíduos que apresentam uma única condição patológica encontrada e de forma controlada. 3, indivíduos com 2 ou mais patologias crônicas controladas ou com uma patologia sem controle adequado. 4, indivíduos com 2 ou mais patologias sem controle adequado. E 5, indivíduos insulino-dependentes, transplantados de órgãos vitais ou acamados. Então, diante dessa orientação para a classificação dos indivíduos, as equipes vão definir estratégias de visita domiciliar ou de atendimento clínico. Deverá ser realizado preferencialmente de forma interdisciplinar. Então, esse aqui é o instrumento, né, utilizado. A gente afere, bota o número das famílias, família 1, família 2, as condições já apresentadas, né? E nesse exemplo aqui, a família 1 apresenta um indivíduo insulino dependente. Então, a gente classifica ele como um paciente alto, né? Então, que vai ser classificado como prioritário para as ações de saúde bucal. Já na família 2, a gente encontra um indivíduo com uma única patologia crônica e de forma controlada. Então, ele é um médio, a gente classifica ele como médio, né? Ele vai precisar da atenção das equipes, mas não de forma prioritária. Uma outra classificação importante é ciclo de vida e gênero. Essa classificação ela é importante no território porque as microáreas apresentam características diferentes, né? Então, a gente pode pensar um território de uma unidade de saúde, né, com o território das suas diferentes equipes, e dentro desse território pensar a equipe e uma microárea. Na microárea a gente consegue levantar algumas informações, né, através da análise da ficha, que são quantos pacientes do gênero feminino e quantos do gênero masculino. E além disso, um recorte de faixa etária. Esse recorte de faixa etária ele é importante para as equipes organizarem o processo de trabalho. Ao analisar aqui, a gente observa que crianças de 0 a 4 anos é um grupo muito pequeno. Então, qual é a melhor estratégia nesse caso, né? Organizar pequenos grupos educativos, né, junto com os agentes comunitários, de forma multidisciplinar, orientando as mães, as crianças, e funcionarão como grupo controles para as principais doenças bucais, a cárie, problemas periodontais, cárie de mamadeira. A gente já encontra uma população adulta bastante elevada, adultos jovens e adultos já na faixa de 49 anos, e as equipes devem pensar em cima desse grupo, identificar os pacientes com risco biológico já apresentados anteriormente e os indivíduos com risco social. Então, faria uma interseção dessas informações da faixa etária com os demais riscos já apresentados. Nós apresentamos até o presente momento os 3 grandes blocos para a organização do processo de trabalho. Agora a gente vai partir para a identificação das condições de saúde bucal das famílias identificadas e dos indivíduos identificados como prioritários. Essa identificação ela vai acontecer utilizando o instrumento de levantamento epidemiológico, que é uma ficha elaborada para o trabalho das equipes de saúde bucal. Então, ela vai tentar identificar os indivíduos que necessitam de tratamento, né, e a ordem de prioridade em relação aos demais usuários. A gente gosta de destacar que as crianças de 0 a 2 anos, né, gestantes e os acamados, eles não precisam passar por essa classificação, né, que a gente entende que são usuários onde as ações de saúde bucal elas precisam acontecer de uma forma
precoce, né, nos primeiros momentos, né, a fim de evitar problemas no futuro. Então, são considerados pacientes prioritários os usuários e famílias que apresentam situações de risco biológico, risco social e ou ciclo de vida, que apresentem necessidades bucais que justifiquem um atendimento preferencial dos mesmos em relação a indivíduos que não apresentam tais condições. Então, como proceder, dando continuidade à organização desse processo de trabalho? Avaliar as necessidades bucais de cada indivíduo presente na residência, atribuindo nota para este item. Nesta tarefa, realizar o exame bucal utilizando espátula de madeira, preferencialmente com luz natural, e utilizando a ficha de levantamento epidemiológico. Após essa identificação, essa avaliação, é necessário que as equipes retornem à unidade e avaliem as informações coletadas. E a partir dessa avaliação, eles vão elaborar uma lista com as prioridades, né, e que profissional ficará responsável pelo atendimento. Se é melhor organizar um grupo de saúde, se é melhor agendar para fazer a raspagem, se é melhor organizar o horário para fazer as extrações, né? Então, a partir dessas informações, a equipe organiza a sua agenda de trabalho. Esse aqui é o instrumento, né, a ficha de visita domiciliar, né? O campo onde a gente coloca o nome do cidadão tem a mesma quantidade da ficha A, então a mesma sequência que tem na ficha A gente coloca nesse instrumento, tá? Identifica qual o agente da microárea, qual a equipe, qual a microárea, a idade do paciente e outras informações, como a data de entrega de kit odontológico, a data que foi feita esse exame, né? Dentes cariados, perdidos, obturados, necessidade de prótese, extrações indicadas, lesão de mucosa, presença de cálculo e diante dessas informações a gente identifica o grau de prioridade. Prioridade 0 é sem necessidade, 1, dor e ou abscesso, 2, extração e endodontia, 3, restauração e 4, raspagem e mancha branca. Aqui aparece o campo 5, que seria os pacientes com indicação de tratamento restaurador atraumático. Então, aqui um exemplo, né, da paciente, o nome fictício, né, uma família com nome Estrela, a idade do paciente de 26 anos, data de entrega do kit, a data do exame, as condições encontradas, 2 dentes cariados permanentes, 4 dentes perdidos permanentes, 1 dente obturado, necessidade de prótese 3, 2 próteses, que houve um pequeno erro, que aqui seria 2 próteses parciais, seria o número 4. Extrações indicadas, 3 extrações indicadas. Não apresenta lesão de mucosa. Presença de cálculo. Vamos classificar o paciente grau 1 por ele apresentar dor no momento da visita. Outra condição positiva só é a necessidade de extração e necessidade de restauração, além da necessidade de raspagem por conta dos cálculos. Essa usuária ainda apresenta uma condição para possíveis agravos da saúde bucal, porque ela é classificada como 1 por ser tabagista, né? A usuária é fumante, e o profissional indicado para esse atendimento seria o profissional cirurgião dentista, tá? Então, esse é um instrumento, é um exemplo de uma usuária, né? Eu vou passar aqui um exemplo da família, né? Então, no caso do cidadão, o Sol, ele apresenta 4 dentes obturados, né? Apresenta cálculo, e então ele é grau de prioridade 4 para raspagem,
não apresenta nenhum agravo de saúde bucal, então o profissional indicado nesse caso seria a TSB. Então, a TSB poderia estar atendendo esse paciente perfeitamente a fim de fazer as raspagens. A filha do casal, ela tem 2 anos de idade, não apresenta nenhuma condição, né, a nível desses índices, não apresenta cálculo, nenhum agravo, apresenta agravo para a saúde bucal, grau que a gente classificou como 3, que é uma dieta cariogênica, né? Então o TSB também poderia estar trabalhando essa criança, né, juntamente com toda a família, né, fazendo educação em saúde, pensando em diferentes estratégias. Então esse é o instrumento de trabalho da visita domiciliar, que a partir dele organiza-se a demanda para atendimento clínico no consultório odontológico. Outra ficha é a ficha de grupo, a estrutura dela é a mesma, os campos são os mesmos, a única alteração é a quantidade de usuários que entram nessa ficha. Então ela pode ser utilizada em atividades de grupo no momento que, após a realização de atividades educativas, o dentista reserva um momento ou a TSB para trabalhar essas informações. Então, a classificação sugerida para as condições encontradas, né? Prioridade 0, indivíduos sem necessidade odontológica. Prioridade 1, indivíduos com dor e ou abscesso. Prioridade 2, indivíduos com necessidade de extração e ou endodontia. Prioridade 3, indivíduos com necessidade de restauração. Prioridade 4, indivíduos com necessidade de raspagem e ou mancha branca. A partir desta classificação, a demanda é organizada de forma que os usuários com apenas prioridade 0 e 4 serão de responsabilidade do TSB e os de prioridade 1, 2 e 3 do CD. Lembrando que os indivíduos que apresentem pelo menos um dos critérios de condição 1 serão os primeiros a serem atendidos. Então, o paciente tem um dente que está doendo, está incomodando, o dentista deve priorizá-lo para atendimento clínico. Essa aqui é a ficha onde a gente lista os indivíduos de acordo com as prioridades, né? Então, vou ter uma relação dos indivíduos, onde eu vou lançar a idade, o número da família e a data que ele foi agendado para tratamento. Pode ser o CD ou o TSB. No caso aqui, prioridade 1 seria só o CD, prioridade 2 e 3 só o CD. Então, existe um instrumento parecido com esse, idêntico, com a alteração do campo prioridade. Para a organização do acesso, a gente acabou elaborando um fluxograma, né, que aborda esses 3 grandes temas, né, famílias com risco social, famílias com risco biológico e por ciclo de vida. Essas famílias serão identificadas, receberão a visita domiciliar ou participarão de algum grupo onde será aplicado o instrumento a ficha de levantamento epidemiológico. Então, a partir desse instrumento, a gente pode organizar grupos de educação em saúde, né, pensando na questão de grupos de controle, né, para as doenças bucais, e pode ser determinado a prioridade para o tratamento. Nos grupos, a gente pode identificar os pacientes que precisam de tratamento e, juntamente com os de prioridade, agendar para tratamento clínico odontológico. Se o paciente não apresenta, a gente pode considerar ele alta e continuar participando de grupos, de outras atividades da unidade, né? E o paciente que realizou o tratamento, ele pode entrar em grupos ou simplesmente receber a alta e continuar o cuidado no domicílio, né? Um outro tema que é importante, né, que eu vou destacar a seguir, são a questão dos pacientes do pronto atendimento, né? Na rotina da odontologia é muito comum os usuários procurarem diretamente o serviço por conta de uma dor, né, dentária. Então, como trabalhar esses grupos, né? Através do acolhimento. O acolhimento é atenção e disponibilidade para escutar, valorizar as particularidades de cada caso.
O tipo de atendimento oferecido à população em razão de uma necessidade sentida ou queixa do usuário, sendo realizado através de livre demanda diariamente. Então, essa seria a questão principal do pronto atendimento. Então, eu vou identificar as diferentes queixas através de uma escuta qualificada, priorizando casos de dor e ou infecção. Os usuários que não se encaixarem nestes critérios, eles podem ser agendados, né, ou orientados a retornar num outro período para a resolução de sua queixa. A gente pode destacar aqui um paciente onde a restauração caiu, uma criança que a mãe comenta que o dente de leite ainda não caiu. E esses pacientes, eles podem ser orientados ou participar de um grupo de educação e saúde ou aguardar a visita domiciliar das equipes de saúde bucal. Quais são as vantagens quando a gente pensa o pronto atendimento na lógica do acolhimento? Né? As vantagens são que os usuários não necessitam chegar antes do horário programado para garantir a vaga, então ele pode chegar em qualquer horário, o dentista ou TSB ou ASB vai fazer a abordagem, né, com escuta qualificada. Agilidade no atendimento das urgências, pois são priorizados casos de dor ou infecção, e resolução imediata dos problemas referidos pelos usuários. Então, uma situação de uma criança com dente de leite que não cai, a mãe não precisa ficar aguardando um agendamento de visita domiciliar, aguardando um grupo de saúde. A equipe pode perfeitamente agendá-la para um horário para a resolução imediatamente desse problema. Né? Abre a ficha, resolve o problema e alta para o paciente. A mãe sai satisfeita, ganha-se a confiança da família, né? E esse é um processo de construção importante para as equipes de saúde bucal. Vamos abordar aqui agora as atividades extraclínicas que as equipes podem estar realizando no seu território. Né? A gente pode destacar a visita domiciliar, o espaço de reunião de equipe. Eu vou tentar abordar de uma forma resumida essas diferentes ações. Então, a gente pode considerar a atividade extraclínica toda atividade desenvolvida fora ou no âmbito da unidade de saúde, que fortaleça as ações de promoção e educação em saúde para a comunidade. Essas ações deverão ser preferencialmente planejadas em conjunto com as equipes de saúde da família, levando em consideração os perfis epidemiológicos, culturais e sociais da população assistida, e também de acordo com as necessidades sentidas por essa mesma população. Então, ouvir sempre a comunidade. Sempre que possível, deverão ser abordadas e implementadas de forma multiprofissional, né? Favorecendo o encontro dos diferentes saberes com essa população. A visita domiciliar, né, ela tem como objetivos conhecer a realidade de vida das famílias, criar vínculos com as famílias, realizar avaliação de risco com finalidade de atendimento odontológico programado, desenvolver atenção em saúde bucal no domicílio, estimular o autocuidado e atender usuários com situações funcionais comprometidas, né? Principalmente com dificuldades de locomoção motora. Então, assim, algumas sugestões, considerações, são de que os profissionais da equipe de saúde bucal elaborem um cronograma mensal de visita que contemple todos os ACS. Né? Então, é importante que o ACS ele saiba que dia a equipe de saúde bucal vai realizar a visita domiciliar. Para quê? Para que ele possa selecionar as famílias com antecedência, né? E as famílias sejam avisadas dessa visita. Sempre acompanhado do ACS da microárea. Então é um momento de encontro, né, que a gente busca estabelecer vínculo, esclarecimento de dúvidas, realizações de ações educativas, entre outras. Não só trabalhando de forma burocrática, usando o instrumento já citado para levantar as necessidades. A gente deve procurar priorizar as áreas mais vulneráveis, né, num primeiro momento, reservando um número de vagas maior
para esses territórios, para essas microáreas. E na unidade de saúde, né, com mais de uma equipe de saúde bucal, as microáreas deverão ser proporcionalmente divididas entre as equipes, levando-se em consideração a realidade demográfica, socioeconômica e epidemiológica de cada área. Então, para a visita domiciliar, a gente sugere que o ACS informe a família, data e horário, e evitar visitas antes das 8 horas da manhã, próximo de meio-dia e após as 5 horas, devido às dinâmicas das famílias, né? Horário inoportuno, horário inoportuno, horário inoportuno. A não ser que esse horário seja construído de forma pactuada com esta família. Quantas famílias eu vou visitar? Sugere-se um número mínimo de 5, né? Sendo que esse número pode ser alterado quando a gente pensa no deslocamento dos profissionais, né? Então pode ser um número menor ou um número um pouco maior. Vamos destacar aqui a visita domiciliar 2 acamados, né? Que é um grupo importante devido à dificuldade de locomoção destes à unidade de saúde. Então, de posse da relação 2 acamados, estabelecer um cronograma para a visita, com o objetivo de verificar a condição bucal do acamado, orientar sobre saúde bucal, incluindo técnica de higiene bucal do acamado, né, conversando com os familiares e cuidadores, e, se possível, realizar alguns procedimentos, né, como profilaxia com escova dental, remoção de cálculo dental, aplicação de flúor, desde que haja indicação, né, adequação do meio bucal e exodontias simples, elementos com mobilidade dental, raiz residual. Como proceder? Identificar na unidade de saúde e com os acessos acamados usuários com impossibilidade de locomoção, residentes na área de abrangência, já foi abordado. Analisar o prontuário médico, agendar a visita, realizar a anamnese e exame clínico com a ajuda do responsável ou cuidador e elaborar esse plano de tratamento, de preferência de forma multidisciplinar. Então, nesse momento, eu posso estar discutindo com o médico, né, com o enfermeiro, a atenção a este usuário, a este paciente. Considerações importantes, né, para essa atenção é avaliar a condição do local do atendimento, como espaço físico, energia elétrica e água, biossegurança e ergonomia, né? Então, tanto para o paciente quanto para o profissional, além da condição física do paciente. Então, é importante que a equipe avalie a condição desse domicílio para que seja possível realizar algumas intervenções no domicílio. É importante que solicite a assinatura do usuário, né, ou representante legal, com o termo de consentimento para o tratamento, esclarecendo sobre o tipo de tratamento que vai ser realizado e suas implicações. Então, essa é uma orientação importante para todos os usuários, né? Qualquer momento de encontro, quando o dentista vai fazer uma intervenção, é importante que o paciente ele entenda o que vai ser feito, e que ele assine este documento. Realizar procedimentos na presença de pessoas da família ou do cuidador. E procedimentos básicos, né? Adequação do meio bucal com o ionômero de vidro, tratamento básico periodontal, raspagem, alisamento e polimento radicular, procedimentos preventivos e educativos e exodontia quando necessárias e possíveis. Sempre que houver possibilidade, realizar o tratamento odontológico na unidade de saúde, né, por conta das questões de ergonomia e de biossegurança, né? Então, preferencialmente na unidade. Havendo dificuldade, a gente analisa o espaço físico, as condições e realiza essas intervenções. Outro ponto importante é a visita domiciliar da puérpera, né, que é um momento de encontro importante do profissional com a família, onde vão ser fornecidas algumas informações. Nesse momento, a gente reforça, né, a questão do aleitamento materno exclusivo, né, como importante para o desenvolvimento motor da musculatura orofacial, né, do bebê.
os benefícios odontológicos do aleitamento materno, né, como uma menor incidência de cárie dental, hábitos deletéricos que são prejudiciais a crianças, como o uso de chupeta, mamadeiras, sucção de dedo. Essa visita ela pode ocorrer de forma integrada com as equipes de saúde da família ou profissionais do NASF. Qualquer membro da saúde bucal ela pode participar desse momento, a ASB, o dentista, o TSB. E aproveitar esse momento para preencher tanto a ficha de cadastro quanto a ficha odontológica, né, a ficha da família. Assim a gente evita com que a mãe ela precise ir à unidade para realizar um procedimento que seria um procedimento burocrático. Então, a gente ganha nesse momento de encontro para passar tanto orientações de cuidado quanto para o registro da informação. Uma outra atividade extraclínica importante é a reunião de equipe. Um momento para o planejamento das atividades a serem desenvolvidas. Esse momento fortalece o vínculo entre as equipes de saúde bucal e as equipes de saúde da família. Né? Sugere-se que as equipes participem de todos esses momentos, né? Tanto as reuniões gerais da unidade, quanto os momentos de encontro das equipes. Outra atividade importante é o espaço da educação em saúde bucal, né? Dos grupos. Né? Essas ações envolvem a interação da saúde bucal com o indivíduo, comunidade, visando produzir mudanças de comportamento em relação à saúde bucal, em relação à própria vida, né, das pessoas, tornando-se ativos e autônomos no processo de promoção de saúde, seja individual ou coletivamente. Então, as atividades de educação e saúde elas podem ocorrer de forma individual ou coletiva. Baseia-se no conhecimento progressivo dos indivíduos ou comunidade, desenvolvendo vínculo de respeito e confiança mútua, possibilitando a coparticipação na resolução dos problemas. Então, essa interação com a população é de suma importância. E é importante que as equipes entendam que esse momento de encontro, ele é um momento que vai acontecer de forma gradual, gradativa, onde a troca de informações é importante. Né? Então, cabe aos profissionais atuantes na estratégia de saúde da família ter sensibilidade de propor atitudes de mudanças passíveis de serem praticadas pela população, identificando as barreiras culturais, crenças, tabus, superstições, barreiras socioeconômicas e ambientais, pois apenas informar poderá não acarretar em mudanças sustentáveis para o indivíduo e a coletividade. Tá? Então, não é só um despejo de informação, né? É um momento onde as equipes têm que interagir com as diferentes famílias, com a comunidade, para alcançar o objetivo principal do trabalho em saúde bucal. Então, aqui é um esquema do caderno de atenção básica, número 17, né, que ele fala da questão do território e das atividades extraclínicas a serem desenvolvidas, levando-se em consideração coletivos para definição de grupos prioritários, outros grupos prioritários, né, que a gente encontra aqui as escolas, as creches, albergues, outros coletivos como associações de moradores, as famílias de pessoas com hipertensão e diabetes, família de gestantes e puérperas, famílias de idosos e outros, e a questão do risco social. E a partir dessa identificação, eu vou organizando minha demanda. Demanda programada, grupos prioritários e manutenção programada. As atividades clínicas são os procedimentos clínicos, ações de prevenção, atividade educativa e outros. E aqui é importante esse suporte aqui dessa rede, né? Tanto os hospitais como o CEL. Então, são requisitos importantes para a implementação dessa estratégia, né, de organização do processo em saúde bucal. A disseminação da informação, né, apoiar as habilidades pessoais e sociais e políticas dos profissionais,
dos usuários, fortalecer a participação comunitária, associações de moradores, conselhos locais de saúde, no que se refere ao planejamento local, definindo prioridades, tomada de decisões e avaliações. O saber técnico-científico deve ser compartilhado, né? O dentista ele tem que entender isso, que o conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? Eu não posso ficar encaixotado no consultório com o meu saber e não compartilhar isso com a população. Sempre de forma respeitosa, né? Com a cultura popular, ampliando as visões de ambos os lados num processo de construção compartilhada do conhecimento. Respeitar a opinião do usuário, né? Parece bobo, mas é importante que a gente entenda, né, que esse momento é um momento de troca, né? Então a gente deve dar oportunidade para que o mesmo manifeste o seu ponto de vista, né, com relação a estas ações da saúde bucal. Trabalhando sempre o quê? De forma compartilhada, buscando a corresponsabilização deste usuário. E ter em mente, né, que nem sempre uma única abordagem, né, ela é suficiente para provocar mudanças nesse processo de discussão. Então, o processo educativo deve ser constante e construído no cotidiano, no dia a dia das equipes de saúde da família. Agir sempre com postura ética, né, sem preconceitos ou pré-julgamentos, respeitando as escolhas dos usuários. E sempre que possível, né, eu vou reforçar mais uma vez, a gente trabalhar de forma multiprofissional, integrando os diversos saberes e evitando duplicidade de informações. E, para finalizar, né, planejar as ações a serem desenvolvidas considerando os ciclos de vida, o risco social e os principais agravos de saúde, que acometem a comunidade, elaborando cronograma de atividades a serem implementados durante um período pré-determinado de tempo. É a questão dinâmica do território. Outras orientações importantes para as equipes, né? Eu não vou aprofundar essa discussão, mas é a questão que as agendas para atendimento clínico ela deve funcionar de forma semanal ou quinzenal, né? Então o paciente é agendado toda semana ou de forma quinzenal. O trabalho nesse procedimento clínico ele deve acontecer na medida do possível, de forma pactuada com o usuário, pensando o hemiarco, né? Então faço meu exame clínico, faço um plano de tratamento e discuto com o paciente se eu posso atuar por hemiarco, né? Realizando mais de uma intervenção, 2 restaurações, uma restauração e uma extração, no mesmo hemiarco, né? Levando-se em consideração a hora clínica para o atendimento. O controle de placa antes das consultas, né, é algo importante quando a gente pensa na questão da prevenção. O retorno dos pacientes, a gente deve levar em consideração o risco de cada paciente, o risco com relação à atividade de cárie, né, com o cuidado que esse paciente já conseguiu apreender, né, nesses momentos de encontro. Então, eu posso agendar pacientes de alto risco em 3 meses, pacientes que têm um controle melhor em 6 meses, né, e pacientes que já criaram uma corresponsabilização, uma boa noção do autocuidado, né, de forma anual. E a discussão final de organização do processo de trabalho, a gente gosta de destacar o CEL, né? Que o CEL é onde estão as especialidades de endodontia, cirurgia oral menor, periodontia, que elas dão suporte, né, na conformação dessa rede integrada de atenção à saúde. Aqui é uma sugestão de planejamento semanal, né? Então a gente apresenta as legendas aqui: atendimento clínico, visita domiciliar, grupo de educação em saúde e reunião, né? Então o dentista ele faria 6 turnos de atendimento clínico, né? 2 turnos para atividades de visita domiciliar ou grupos de educação à saúde e 1 turno de reunião, né? O ASB ele
ele acompanha sempre o dentista, então os turnos são semelhantes, e o TSB ele ficaria com 3 turnos de visita domiciliar, 3 turnos para educação em saúde e turnos para atendimento clínico, para realizar as raspagens nos indivíduos selecionados, né? Então a gente consegue, dessa forma, oferecer um leque de ações de saúde bucal bem razoável no território, né? E destacando aqui a questão do espaço de reunião, que a partir deste a gente consegue organizar esta agenda. Então, que é o meu contato, né? Eu vou só apresentar aqui algumas fotos de quando eu atuei no Saúde da Família na Ponta, né? Numa equipe lá em Sepetiba, numa comunidade de Sepetiba. Então, uma proposta de grupo interdisciplinar de atenção à gestante, né, junto com a enfermeira. Estratégias, né, de mobilização, de entendimento da população, que era o Museu da Chupeta, né, onde as crianças colocavam suas chupetas que não eram adequadas, e as escovas, né, e até próteses em péssimos estados de conservação, né. Que é um caso interessante, onde a prótese do paciente era presa por grampo, né, e o paciente tinha uma condição econômica, social bem razoável, então ele, de forma pactuada, ele confeccionou, ele foi ao serviço particular para confeccionar uma nova prótese dentária. E aqui é um momento de encontro, né, quando a gente pensa a questão do ciclo de vida. Então, uma das microáreas que eram assistidas pela minha equipe de saúde bucal tinha uma população idosa muito grande. Então, foi feita uma estratégia, né, de mobilização dessa população idosa. Eles estão sentadinhos aqui, né, mas era um grupo dançante, né, então era uma estratégia bem interessante quando a gente pensa o trabalho das equipes de saúde bucal numa visão mais atual do trabalho em saúde. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham aproveitado essa discussão da organização, do processo de gestão da saúde bucal.